Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Tolerância Cristã. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será uma igreja heterogênea. Em segundo lugar, vamos falar sobre uma igreja tolerante. E em terceiro lugar, vamos falar sobre uma igreja acolhedora. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A igreja heterogênea. A igreja deve ter uma unidade de fé. A igreja cristã congrega pessoas com um chamado universal para a salvação, onde Cristo é o cabeça, sendo reconhecido como Salvador e Senhor. E os membros, com diversas e diferenciadas subjetividades, formam o corpo. Porém, apesar das diferenças, a igreja deve buscar incessantemente a edificação do corpo de Cristo e a unidade da fé. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27, o apóstolo Paulo faz esta demonstração da unidade orgânica da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Portanto, aqui está a demonstração desta unidade orgânica da igreja. Mas também na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo continua a falar sobre esta unidade orgânica. Diz assim a palavra do Senhor na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículos 12 ao 23. Colossenses, capítulo 1, 12 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e qual foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 11 ao 16, o apóstolo Paulo também mostra a unidade orgânica da igreja através dos ministros. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, diz assim a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tolerância para os fracos na fé. O apóstolo Paulo inicia o 14º capítulo da Epístola aos Romanos, conclamando aos cristãos a receberem e conviverem harmoniosamente com os enfermos na fé, demonstrando que a Igreja de Roma, como qualquer outra igreja, é formada por pessoas com diversificados níveis de entendimento e de maturidade espiritual. Na carta aos Romanos, capítulo de número 14, versículo 1, o apóstolo registra o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Mas, no contexto da Igreja de Roma, agregado à visão paulina, o que significa ser enfermo ou fraco ou débil na fé? Para uma definição clara e objetiva do que seja a condição de ser fraco na fé cristã, vamos dividir as crenças em duas vertentes, quais sejam o liberalismo e o legalismo, explicitando
a posição do apóstolo Paulo nas diversas crenças e princípios. E o primeiro princípio em que a gente vai trabalhar neste momento para fazer uma diferenciação entre a liberdade cristã e o legalismo são os hábitos alimentares. O pensamento liberal acreditava que com o advento da liberdade cristã, de tudo se podia comer, desprezando as restrições alimentares elencadas no capítulo 11 do livro de Levítico. O pensamento legalista, ele acreditava que não podiam comer qualquer tipo de alimentos, mas tão somente os permitidos na lei, e outros até mais extremistas consentiam em só comer legumes. A estes Paulo condenou-os de fracos na fé. Romanos 14, 2 diz assim: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então, primeiro ponto, primeiro princípio, hábitos alimentares. O liberalismo acreditava que podia comer de tudo. O legalismo acreditava que não podia comer de tudo, apenas legumes. Ponto número 2, ou princípio número 2, julgar ao próximo. Para as duas correntes de pensamentos, tanto a liberal como a legalista, o apóstolo adverte que não pode haver divisões na igreja, pois absolutamente ninguém tem o direito de criticar o seu próximo, considerando que todos são criaturas de Deus. Quando julgo ao meu próximo, assumo a condição de juiz, e somente Deus tem a prerrogativa de condenar. Assim, cada um responderá a Cristo pelos seus atos e pela sua própria vida, porque só Deus é um justo juiz e só Ele detém o poder de fazer o homem se levantar ou cair, ou ainda de capacitá-lo ou firmá-lo na fé. Romanos capítulo 14, versículos 3 ao 4 diz assim: quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Na carta de Tiago, capítulo de número 4, versículos 11 e 12, diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Vou repetir. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? No Salmo de número 7, versículo 11, a palavra de Deus diz o seguinte: 7:11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Portanto, somente o Senhor é um justo juiz. Não podemos julgar o nosso próximo. E Paulo deu esse recado aos liberais e aos legalistas. A guarda do sábado. O pensamento liberal crê que não se deve guardar o sábado, pois o cristianismo não pode se restringir à tirania de um dia com a prática dos infindáveis preceitos, costumes e tradições que cercam a guarda do sábado. O apóstolo concorda amplamente com esta corrente liberal, considerando que todos os dias são dias
de adoração ao Senhor. Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6 diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 4, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo volta a falar sobre esse assunto, dizendo: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Na carta aos Colossenses, no seu capítulo de número 2, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O pensamento legalista, ele adota uma posição fundamentalista da obrigação da guarda do sábado como prática indispensável para a salvação, especialmente porque este é um mandamento incluso, nos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. Como quarto princípio, nós temos o apóstolo Paulo vai falar sobre o exclusivismo cristão. Deus nos criou para vivermos em sociedade, de modo a socializarmos nossas crenças, pensamentos, ideias, experiências. Não podemos e nem devemos viver no mundo de forma isolada e exclusivista, achando que somos donos da verdade, pois esta postura nos remete ao fundamentalismo e ao extremismo religioso, até mesmo com o uso de violência. Conhecemos a verdade em Cristo Jesus, que é Salvador de todos. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para ser Salvador e Senhor de toda a humanidade. E como o homem é sociável, nós devemos viver em sociedade e em paz com todos os homens. Romanos, capítulo de número 14, versículo 7 ao 9, diz o seguinte. Romanos, capítulo 14, versículos 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E, por último, o apóstolo vai falar sobre o tribunal de Cristo. Todos os homens, sem qualquer exceção, comparecerão ao tribunal de Cristo, para cada um dar conta de si mesmo a Deus. Temos que ter a visão de unidade na fé, sabendo que o que nos une, Jesus Cristo, é absolutamente de maior valor do que o que nos separa. Romanos, capítulo 14, versículos 10 a 12 diz: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós
dará contas de si mesmo a Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, número 2, melhor dizendo, versículo 6 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 2, 6 ao 15. Filipenses 2, 6 ao 15 diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Item número 2 da lição: uma igreja tolerante. Para ser uma igreja tolerante, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz que temos que ter o respeito ao próximo. Na sequência da escrita do capítulo 14, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo enfatiza que não devemos mais julgar uns aos outros e termos o pensamento que cada pessoa tem na sua consciência uma convicção firmada, ainda que não coadune com as nossas convicções, devemos respeitá-los. Não devemos escandalizar ou entristecer o irmão por causa das nossas convicções, ainda que os pensamentos deles sejam diferentes dos nossos. Devemos acolhê-los respeitosamente, lembrando sempre que Cristo morreu por nós e por eles. Romanos 14, versículo de número 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido que no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque agora nós vamos falar da essência do cristianismo. Falamos do respeito ao próximo, que veio até o versículo 16, e agora nós vamos falar sobre a essência do cristianismo. E aí a gente já vai fazer uma leitura do versículo 17 ao 19, na sequência que diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz
e também as da edificação de uns para com os outros. O cristianismo não consiste em realizar rituais, costumes, tradições, cerimoniais, com abstenção ou não de alimentos, abstenção ou não de bebidas. A liberdade cristã nos remete a vivermos segundo a graça de Deus. Isto não quer dizer que devamos viver em uma condição de libertinagem. A verdadeira liberdade cristã nos permite fazer o que queremos, mas nos obriga a fazermos a vontade de Cristo. Ou seja, para fazer o que queremos, devemos então comparar se a vontade de Cristo permite o fazê-lo. Do texto bíblico que nós lemos, do versículo 17 ao 19, infere-se que o reino de Deus é, em primeiro lugar, justiça. A justiça no reino de Deus, ela é absoluta, pois ela promove um justo juízo para os que o temem e os que não temem a Deus. Há um justo juízo para aqueles que temem ou não a Deus. Aos que reverenciam o Senhor, a salvação e vida eterna. E aos que não obedecem ao Senhor, a condenação e morte eterna. Portanto, o reino de Deus ele tem uma justiça, realizar as coisas certas, corretas. E dentro desta justiça, um juízo, onde aqueles que reverenciam ao Senhor têm vida eterna e os que não reverenciam têm morte eterna. E nós podemos ler então no Salmo 119, no versículo, o maior salmo, da Bíblia, no Salmo 119, versículo de número 142, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Portanto, o reino de Deus é justiça, mas o reino de Deus também é paz. A paz no reino de Deus assume 3 dimensões. Em primeiro lugar, a paz com Deus, ou seja, não estamos debaixo da ira ou do juízo de Deus, mas estamos na paz do Senhor, livres da condenação eterna. A segunda paz, a segunda dimensão da paz, é a paz com o nosso próximo, vivendo em harmonia, respeitando a liberdade e o direito do próximo. E a terceira dimensão da paz é a paz consigo mesmo, a paz interior, que gera na pessoa um bem-estar emocional e espiritual. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, em seu capítulo de número 14, versículo 22 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. João 14, 22 ao 27. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça,
para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Portanto, aqui o Senhor é quem dá esta paz e promete um consolador para que nós venhamos a nos lembrar de todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Como terceira dimensão do reino de Deus, nós temos a alegria. A alegria no reino de Deus independe das circunstâncias adversas do dia a dia de nossa vida, pois a alegria no reino de Deus se consolida em saber que fomos escolhidos pelo Senhor para a salvação em Cristo Jesus, tendo uma vida eterna plena e abundante na presença do Senhor, ungidos pelo óleo divino da alegria. E na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A vida cristã, na sua essência, nos coloca sempre na condição de edificar e ser edificado. E Deus se agrada com a vida de um homem voltada para Ele, para a paz e para o bem-estar de seu próximo, sem acepção de pessoas. Como terceiro ponto de uma igreja tolerante, então nós temos o amor ao próximo. O cristianismo se consolidou na liberdade cristã em não mais buscar a salvação pelas obras da lei, mas exclusivamente pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus. Esta é a nossa fortaleza de fé. O homem se torna forte na fé porque a sua fé não está em preceitos, rituais, cerimônias, mas sim em Jesus. Porém, cabe-nos compreender que os fracos na fé, que ainda colocam a sua confiança nas obras da lei, devem ser respeitados, acolhidos em amor, para serem avivados pela ação do Espírito Santo. Não utilizemos da nossa liberdade cristã para, com as nossas ações, escandalizarmos os fracos na fé. Ao contrário, façamos tudo para conduzi-los a Cristo. Não podemos rejeitar os preceitos divinos exarados na palavra de Deus e nem sermos legalistas. Devemos sim ter uma convicção plena de nossa fé, que sejamos fortes ou fracos na fé. Romanos, capítulo de número 14, carta aos Romanos, em seu capítulo de número 14, versículos 20 a 23, diz o seguinte: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Item número 3 da lição: uma igreja acolhedora. O apóstolo Paulo começa a redação do capítulo 15 da Epístola aos Romanos, demonstrando a abnegação de Cristo como um exemplo a ser imitado. E assim, o apóstolo ele nos exorta a, primeiro, suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, mas devemos agradar o nosso próximo como Cristo suportou as nossas fraquezas. Romanos, capítulo 15, versículos 1 ao 3, diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos
e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos exorta a termos paciência e nos consolarmos uns para com os outros, assim como Cristo é paciente conosco e nos consola. Romanos capítulo 15, versículos 4 ao 5 diz: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Como terceira exortação de Paulo, ele diz que nós devemos acolher uns aos outros em amor, assim como Cristo nos recebeu para glorificarmos então o Senhor. Romanos capítulo 15, versículo de número 6 ao 9, diz o seguinte: Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Como quarta exortação do apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos louvar a Deus e nos alegrar pelas infinitas misericórdias do Senhor, vivendo no gozo e na paz do Senhor, na esperança da volta de Jesus, tendo o nosso caminhar segundo o presidir do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículos 10 ao 13, diz o seguinte: E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Concluindo a nossa aula de hoje, Cristo é a pedra base de nossa união. E é nesta rocha que não podemos permitir divisões de ordem doutrinária na igreja, pois maior é o que nos une, o Senhor Jesus, do que nos separa. Fortes e fracos na fé devem conviver para buscar uma sólida unidade da fé. Uma bênção especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.